Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Só dá um oi se vocês estão conseguindo ouvir bem, só para saber que eu posso ficar nessa conexão pra gente ir começando. Tá? Então tá. Vamos começando então, né? Porque a live, a ideia é que vai ficar. Que bom. Oi, Paula, tudo bem? A ideia é que vai ficar gravada, e aí depois quem quiser pegar, né, alguma coisa, vou disponibilizar também no canal do YouTube, que lá no canal do YouTube eu consigo colocar ali de uma forma a ficar mais fácil de encontrar, né? Pelo Instagram acaba se perdendo um pouco. E a ideia hoje é a gente poder trabalhar um pouco a questão do início da clínica, né? A gente já tem 7 lives feitas de outros temas. Quem quiser, né, dar uma olhada nas lives anteriores, está no canal do YouTube e o link está lá na bio. Então, vocês clicando na bio no canal do YouTube, tem lá todas as lives até agora e essa também vai ficar. E a ideia hoje é falar um pouco sobre o início da clínica, a questão da formação, do campo psicanalítico, algumas dúvidas, né? Eu já peguei antes que vocês chegaram me mandar algumas coisas, então vamos ver da gente poder conversar um pouco isso. Para esse início, assim, eu sempre faço, né, uma certa organização do que falar mais ou menos para a gente não se perder, porque às vezes acaba passando um pouco do horário, né? Vamos tentar manter aí uma hora mais ou menos, tá? Para não estender muito. E aí a ideia é a gente poder pensar um pouco sobre esse momento, né? Que não é um momento, às vezes, só de quem está, né, no início da clínica. Às vezes a gente passa ali 5 anos, ainda se sente nesse início. Tem alguma coisa de uma dificuldade, às vezes, em estar nos espaços, em interagir com os colegas, em conseguir, né, de certa forma, se apropriar disso que é a própria teoria, enfim, dessa experiência, né, em estar ali em momentos de troca. Então, tudo isso acaba falando desse início da clínica, né? Mas, enfim, preparei alguma coisa, conforme também vocês vão podendo ouvir, se quiserem também colocar questões, a gente vai trocando, tá? Então, a live hoje vai ser um pouco diferente das outras, né? Geralmente eu acabo preparando um texto maior, com uma introdução, pesquiso sempre alguma coisa teórica, né? De hoje eu não fiz assim, porque eu acho que é um tema que a gente vai estar trabalhando algo mais amplo, né? Uma noção mais ampla de instituição, de pertencimento, relacionado a algumas pontuações clínicas. E aí eu não fui ali, não me aprofundei, né, em nada do Freud, do Lacan ou comentadores para trazer nessa live de hoje, né? Preferi então me ater nesses temas, né, que perpassam um certo período de transição, porque se trata um pouco disso, né? Quer dizer, a maioria de nós, não vou dizer todos, porque alguns não seguem, de fato, esse percurso, né? A gente acaba na graduação de psicologia e aí depois da graduação, né, já nesse final, a gente já começa a ficar com uma certa angústia, né? O que a gente vai fazer, como é que vai ser, como é que a gente vai se preparar para esse trabalho clínico, para os que querem seguir, né, na psicologia ou na psicanálise com um trabalho clínico. E aí geralmente, né, a gente sai e geralmente já dentro da graduação a gente tenta, né, de certa forma ali se apropriar de alguns estágios e muitas vezes, se a gente quer trabalhar com a clínica, a gente tenta estágios em clínica, né? Seja estágios dentro de instituições, seja ali na própria instituição acadêmica, né? Alguns estágios de supervisão que a gente faz, né, com os próprios professores ali da graduação. Então, vamos poder trabalhar um pouco desse momento aí, né? Então, a maioria de nós, né, quando a gente se forma, se gradua em psicologia, né, a gente acaba se dirigindo para o consultório particular. Até mesmo pela dificuldade que a gente encontra de estabelecer uma posição, né, ali um lugar no mercado
formal, assalariado, né, com carteira assinada. A gente sabe que as vagas institucionais em clínicas são poucas, falo aqui de concursos públicos, né, ou própria contratação, né, são poucas. Não estou aqui falando das clínicas que trabalham com plano de saúde, né, porque a gente muitas vezes ali não se trata de um contrato, né, de uma carteira de trabalho, né, de direitos ali assegurados, enfim. Mas falo dessas vagas institucionais que geralmente são disponibilizadas ali, né, por concursos, são muito poucas. E para trabalhar, né, com psicanálise em qualquer instituição que esteja regularizada, a gente precisa ter a graduação em psicologia, né? Então algumas pessoas já também pensando, né, esse início de clínica perguntam ali, né, mas eu preciso ser psicólogo, né, para trabalhar em consultório particular? Não necessariamente, né, a pessoa pode, enfim, fazer outra graduação. Existem instituições de formações em psicanálise onde você nem precisa de graduação, né, isso não é nem perguntado, enfim, você pode participar estando em alguma graduação ou nunca tendo feito graduação, né, para se formar psicanalista, mas para trabalhar numa instituição ali com clínica, você precisa ter o registro em psicologia, né, então quer dizer, fazer esse percurso da graduação em psicologia realmente faz uma diferença dependendo do como vai ser ali o seu futuro, né, com o que você vai querer trabalhar, até certas especializações que você queira fazer em clínica, você precisa também ter o registro, né? Não adianta só ter a graduação, você precisa estar registrado no conselho para poder também fazer, dependendo ali da especialização, tá? Então, começar a clínica é algo que geralmente é rodeado, né, de muitas dúvidas, de muitas angústias. Geralmente a gente chega, né, a ter essas experiências que eu falei em estágios supervisionados, mas quando a gente se forma, a gente tem a sensação de estar sempre por conta própria, né, cada vez mais, e tudo muda, né, e aí vem várias questões ali que eu acho que todo mundo, né, acaba tendo em algum momento, que é onde atender, né, como começar a atender. As pessoas vão chegar como é que a gente vai fazer isso, né, para as pessoas saberem que a gente está atendendo naquele lugar, que a gente segue uma certa teoria, né, como estabelecer esse contrato inicial, como realizar esse trabalho, quer dizer, não é só o início, não é só receber o analisante, né, o que chamam ali paciente, mas como é que a gente vai, né, operar, né, uma psicanálise. Qual teoria a gente vai seguir, porque não necessariamente a gente vai seguir apenas com Freud, né? A gente tem diversas teorias e geralmente na graduação em psicanálise são mostradas pra gente diversas teorias, né? Como a gente vai seguir essa formação estudando, né? E se a gente vai ficar de fato apenas clinicando, porque a gente sabe que a questão financeira é uma questão, né? Quer dizer, muitos não têm um apoio financeiro para nesse término, né? Continuar ali um certo percurso de estudo, de formação, recebendo, né, muitas vezes poucos ainda, né, analisantes. Então, de fato, alguns vão precisar, né, trabalhar em conjunto com alguma outra coisa, seja fazendo um mestrado e tentando bolsa, porque às vezes não é segurança de que vai ter bolsa, né, de mestrado, de residência, seja fazendo especialização. E aí, que especialização fazer? Porque são várias ofertas. Então, são muitas dúvidas, são muitas questões. Quer dizer, não é uma angústia, né? Eu acho que isso é alguma coisa que a gente já discutiu aqui, alguns colegas já, né, trazem isso em posts. Não é uma angústia individual, né? Não é algo que a gente possa dizer ali que é próprio de um percurso de uma pessoa só, né? São coisas que esse final provoca, né? Essas dúvidas, essa novidade de como realmente operar algo que é muito, muito diferente do que a gente estava acostumado. Por mais que a gente fizesse estágio em clínica, né? Tem situações com quais a gente se depara que, de fato, são diferentes de estar dentro de uma instituição enquanto um estagiário, né? Então, eu acho que essa dúvida que a gente tem, né? Do que a gente vai fazer, ou do que a gente já está fazendo, e a gente olha para o lado, né, e fica uma sensação de que, bom, mas o colega está sabendo mais, o colega está conseguindo ter ali um certo percurso já mais estável, parece que, né, que está mais
certo do que é a teoria, e isso também vai criando ali, né, uma sensação de desespero, né? E a gente vai achando cada vez mais que a gente não dá conta, que a gente não é capaz, de que não é pra gente. Muitos colegas desistem, né, porque acham ali que não tem como. Alguns querem, né, persistir, continuar, mas não conseguem por condições mesmo de sustentar ali. Isso não tem nada a ver com desejo, né? Mas outros de fato se desencantam, né? E acabam indo trabalhar com outras coisas ou até mudam de abordagem, né? Saem da psicanálise, vão procurar psicologia, coisas que acabam acontecendo, né? Então, na graduação, que é uma questão, né? Uma questão que eu trago aqui para vocês para discutir junto, né? Na graduação, a gente acaba, na graduação de psicologia que eu tô falando, né? A gente acaba não sendo preparado para lidar com esse final da graduação, né? E nem mesmo com o início desse percurso clínico e com o mercado de trabalho. Quer dizer, é como se realmente fosse uma ruptura, né? Quer dizer, eu estou na graduação, eu estou na universidade, eu estou na academia, e quando eu ingressar no mercado de trabalho, eu me torno um trabalhador da área da saúde, né? Que às vezes eu já sou como estagiário até de alguma instituição, mas muda a nossa posição, até mesmo subjetiva. E a gente se encontra ali quase num abismo, nesse sentido de não ter muitas vezes um certo suporte ou uma preparação mesmo para ocupar aquele lugar ali, que é um lugar que é cheio de não só desafios, né, como muitas injustiças e muitas dificuldades, percursos até, né, dependendo ali da onde a gente vai, do que se abre pra gente, adoecedores, né, onde a gente vai ter que realmente tomar certo cuidado, né, e tentar ao máximo ali pensar em nós, né, pra gente também suportar, fazer alguma coisa que a gente consiga sem que nos adoeça, né? Então, o que a gente acaba ouvindo, né, nesse momento ali de transição, é que a gente deve tratar das escolhas, né, porque são escolhas que a gente vai ter que fazer muitas ao mesmo tempo, e que a gente tem que tratar tanto as angústias quanto as escolhas na análise pessoal, né, como se essas angústias fossem de fato relacionadas a questões apenas individuais, né, como eu falei aqui. Então, acaba nos faltando no meio acadêmico, isso é importante, espaços que não são propriamente terapêuticos, né? Embora possam vir a ser mais de discussão, para que a gente possa, né, se preparar para isso que a gente vai encontrar à frente, né? Então, são muitas vezes, né, e cada vez mais, ofertas e mais ofertas de formação, de cursos, de palestras e lives, e é muito material, né? É muito livro, agora com e-book, é muita coisa, né? Há uma precarização do trabalho, que isso é muito pouco falado, é muito pouco discutido, quer dizer, a gente tende a achar que é assim mesmo, né? Então, o que muitas vezes os colegas dizem é, não, você vai se formar, né? E para ser psicanalista, você não pode pensar no dinheiro, né? E você tem que pensar ali que você vai trabalhar, né, mas entra, né, num certo sentido de que você vai operar como uma função, de que ali você, né, você não tem como relacionar isso que você faz com a pessoa que você é. Então, tem alguma coisa que dificulta, né, muitos colegas acabam tendo dificuldade, inclusive, do cobrar, né, isso também não é algo muitas vezes tratado na graduação, nos estágios, né, como eu vou fazer ali para cobrar, né, muitos acham que enfim, não podem cobrar ou não devem cobrar algo que é um valor ali, tem até né, como psicólogo existe um piso, né, mas geralmente esse piso, né, não é algo que passa como uma questão, né, muitas vezes a gente nem sabe quanto é o piso, e fica realmente muito difícil a gente conseguir se apropriar de algumas coisas que passam a fazer parte do nosso trabalho, né. Então, há essa questão ali de uma precarização. Eu fiz um post, né, não lembro se foi o último, mas foi o penúltimo, falando sobre essa questão do oportunismo e da uberização da psicanálise. Eu acho que isso, para quem está começando a clínica, é importante de pensar, é importante de estudar sobre isso, porque cada vez mais há ofertas, né, de instituições que não é propriamente uma terceirização, né? Tem uma diferença entre a uberização e a terceirização, e fazem ali um certo contrato informal, né? Não é nada formalizado, para que o psicólogo, no caso, né, contratado ali,
trabalhe ganhando uma porcentagem muito pequena, e aí a questão é que ele precisa, então, trabalhar uma quantidade enorme de horas, né? Então, a precarização, ela não fala apenas da quantidade financeira, né? Do dinheiro ali, mas também das condições de trabalho, desse esgotamento mental. A gente precisa, né? Isso foi uma coisa até que hoje eu discuti com uma colega, assim, a gente precisa ter noção de como é esgotante o trabalho, quer dizer, as pessoas às vezes acham que é só ficar sentado, né? 8 horas, sei lá, 4, 8, 11, 12 horas ouvindo alguém, é muito tranquilo, né? Mas quando a gente começa a se dar conta, né, e a fazer um trabalho mais ativo, de escuta, né, que não é apenas de escuta, a gente está ali o tempo inteiro pensando, intervindo, devolvendo, é um trabalho muito esgotante. Então a gente precisa ter noção de que não é apenas por hora, quer dizer, não são apenas 8 horas, né? É um desgaste mental muito grande, a gente tem que ter tempo para o estudo também, a gente muitas vezes tem que ter tempo para a supervisão, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do tripé. Então é alguma coisa que a gente vai precisar pensar, quer dizer, tem coisas envolvidas nisso, né, que não são tão explícitas. E muitas vezes a gente passa por isso, né, e passa por essa precarização do trabalho, que muitas vezes a gente é obrigado a estar, porque às vezes precisa, a conta tá, né, ali para ser paga, e a gente não tem, né, o paciente, o analisante não chega, e a gente precisa, né, se colocar em algum lugar para poder ter algum dinheiro ali, tá? Então, é algo que a gente não pode apenas dizer, bom, né, essas instituições não deveriam existir, ou as pessoas, né, que acabam indo para elas não deveriam, não. A gente tem que pensar todo um sistema, né, onde essas instituições se fazem cada vez mais presentes, e de fato, né, uma discussão disso dentro do campo também da psicanálise, né? Por quê? Porque isso o colega Lucas, né, o Lucas Pires, que está também, né, vou falar para vocês do grupo República Psicanálise, ele fez um stories, né, agora há pouco eu vi, falando um pouco disso, né, do quão solitário é o campo psicanalítico, né, nós dentro do campo psicanalítico em relação às outras abordagens da psicologia, ao campo psi, né, de uma forma mais ampla. Quem está dentro de instituições com trabalho multidisciplinares tem muito mais acesso a outros profissionais, a possibilidade de diálogo, de troca com outros profissionais, do que quem está dentro apenas, né, do consultório particular. Então isso também dificulta, né, uma certa organização para a gente pensar que talvez as nossas angústias também estão do lado de lá, né, do pessoal que está na área da saúde também trabalhando, né, nesse trabalho precarizado, nessa racionalidade neoliberal, né, passando por essas questões também, que não somos nós, né, apenas. Então, isso que eu tinha falado para vocês, né, que nosso status muda, né, ao final da graduação, a gente deixa, para quem está apenas estudando, deixa de ser apenas um estudante e passa a ser também um trabalhador da área da saúde, né. Há uma certa mudança subjetiva, como em diversos momentos da nossa vida vai ter, né? A gente muda a nossa posição, a gente deixa de ser uma coisa e passa a ser outra, né? Mas a gente também enfrenta essas condições reais que se apresentam para nós, né? E que a gente precisa ter espaços para discutir sobre isso, né? Para se apropriar disso. Então é uma pergunta, né? Como a gente se coloca como psicólogo ou propriamente enquanto psicanalista na sociedade, né? Eu acho que esse início de clínica fala um pouco disso. E aí, né, desde a graduação, para quem deseja seguir com a psicanálise, a gente ouve sobre a importância de uma formação que seria permanente, baseada num tripé, né? A gente conhece ali o tripé estabelecido desde Freud, né, que seria o estudo teórico. Então a gente deve, né? A gente tem que estudar a teoria, os conceitos, porque disso depende a nossa prática. A gente acaba também buscando outros colegas que são supervisores, né? Que possam trabalhar os casos conosco, averiguando inclusive certos possíveis pontos de impasse na nossa escuta com o nosso analisante. E a gente passa também a análise pessoal, a fim de que a gente possa não apenas tratar uma certa neurose, né? Quando a gente pensa ali, né,
na questão do tratamento, né, a psicanálise enquanto um tratamento da neurose, como também experienciar o trabalho clínico, quer dizer, há um percurso, né, que a gente faz dentro de uma análise pessoal que, para quem quer ser psicanalista, né, o Freud colocou isso como análise didática. Cheguei também já a fazer uma live sobre isso, né, depois vocês podem ver lá se vocês quiserem, sobre análise pessoal e análise didática. Tem uma outra live também sobre supervisão e tem uma outra sobre pesquisa e estudo em psicanálise. Quer dizer, o tripé, né, eu abarquei em diferentes lives e aí quem quiser ver tá lá no canal do YouTube que tá o link na bio, tá? Aqui do Instagram. E aí, o que acontece, né? A gente muitas vezes acaba pensando, né, que bom, mas a gente tá numa análise pessoal, né, justamente porque queremos ou já somos, enfim, psicanalistas, então precisamos desse espaço, né? E muitas vezes a gente está nesse espaço sem questionar muito por que a gente está nesse espaço, quer dizer, num certo percurso, né, ali teórico. Eu, pelo menos, junto com outros colegas, a gente achava, né, fortemente, dizia ali, né, que não era necessário, né, um analista talvez passar por uma análise pessoal para ser analista, né? Hoje em dia a gente já pensa nisso com um certo cuidado a mais. O grupo, né, desses colegas que eu falo, a gente fazia parte da Borda Lacaniana, que é um grupo que a gente acabou se reunindo, né, juntando ali para trabalhar. A Borda Lacaniana, né, o grupo se desfez ali e agora a gente está com um novo projeto que chama República Psicanálise. E aí aqui no Instagram a gente tem, né, o @República Psicanálise. A gente já também um site já tem, que é republicapsicanalise.com. E a gente também tem agora, já no momento, 2 episódios de podcast, que é o Republicast, que vocês podem ver tanto no Spotify quanto no Anchor. O Anchor é gratuito, então é só botar, também tá no podcast do Google, né? Então botando no Google Republicast, psicanálise, enfim, vocês acham lá. E aí já tem dois podcasts e a gente vai começar a produzir mais coisa para esse ano, né? Pra gente poder abrir né, o que a gente realmente está pretendendo aí para os próximos meses. Vamos abrir vagas para uma formação conjunta, né, conosco, para quem quiser se formar conosco. Então, quem quiser, né, saber um pouco mais de como vai ser essa formação, começa a seguir a gente lá, né, no @República Psicanálise, e aí a gente vai dando por lá, né, notícias de quando o grupo abrir, tá, para o estudo. Mas o que eu tinha falado, né? Por que do grupo? Porque com o grupo a gente começou a pensar esse lugar da experiência na formação de psicanálise, né? Quer dizer, a gente pode simplesmente dizer que basta estudar, que basta ler, que basta, sei lá, estudar em grupo, né? Pra gente conseguir se apropriar do que é uma formação, do que é ser um analista, né? E aí a gente começa a colocar certas questões, né, em tirar de campo ali a experiência. Quer dizer, talvez a experiência realmente tenha seu lugar e sua importância, né, numa formação. Então, a gente tem construído um trabalho sério que visa promover certas rupturas com que a gente vem considerando inadequado, equivocado ou até ultrapassado, e a gente vem se aproximando dos campos da filosofia, da política e de autores muitas vezes desconhecidos da psicanálise, né? Algum deles importantes, que têm se mostrado relevantes quanto à importância da experiência. A ideia de que um analista pode se constituir apenas de teoria, estudando em livros, sem passar pela experiência de uma análise, e também do pertencimento a uma instituição, isso vem nos inquietando, né? E muitos colegas, isso é alguma coisa que a gente tem visto em alguns posts ou vídeos, enfim, muitos colegas dizendo ali, criticando as instituições, mas dizendo que podemos nos formar sem elas, né? Quer dizer, é possível você, né, se formar psicanalista e tal, fazendo cursos e tal, não precisa ter um sentimento de pertencimento a nenhuma instituição, né? E isso também a gente vem questionando como algo problemático, no sentido de que... eu vou chegar lá, né? O que eu estou chamando aqui de instituição? Por que eu estou dizendo que isso é problemático? A gente vai entender um pouquinho mais à frente. Vamos só seguir, senão eu acabo me perdendo e não falo o que eu tinha colocado aqui. Mas eu vou voltar nisso.
E aí o que acontece? O grupo, né? A gente em grupo, principalmente agora na República Psicanálise, a gente vem estudando muito a questão do movimento psicanalítico, através de diversas rupturas político-institucionais, de como Freud e seus discípulos organizaram, durante o longo do tempo, diversas instituições ao redor do mundo. Quais eram, né, essas preocupações, motivações, normas, dissensões, dissidências e alianças. E a gente acaba acreditando que não é possível pensar uma formação, né, isso que o grupo, né, propõe, né, eu aqui, enquanto uma participante do grupo, né, trago isso para vocês, que a gente propõe, né, que a gente precisa pensar uma formação que leve em conta o passado e como esse percurso da psicanálise enquanto uma grande instituição vem se constituindo até aqui, né? Principalmente no Brasil, porque a gente está falando de uma formação no Brasil, né? E para isso se faz necessário que a gente possa não apenas conhecer a história do que se passou, quer dizer, desse movimento que foi feito até aqui por gerações anteriores à nossa. A gente precisa não apenas conhecer o que passou, mas como de uma forma passiva, né? Quer dizer, eu vou pegar lá um livro e vou ler aqui o movimento psicanalítico e agora eu entendi, o Freud ali. Não se trata apenas disso, né? Mas de realizar uma formação, né? Que essa formação, né? Nós demandamos, essa formação demanda de nós, é uma via dupla, que a gente possa fazer parte dessa história, né? Isso que é importante, quer dizer, é uma formação onde a gente se apropria daquilo ali, né? E isso é uma sensação que de fato a gente leva um certo tempo para produzir, mas que é importante que a gente pense sobre essa noção de pertencimento, né? Então isso significa que para a gente se formar, a gente não pode ocupar uma posição meramente consumidora de conteúdo, que é uma coisa que vem sendo ofertada cada vez mais em diversas áreas. Não podemos achar que é só psicanálise ou só campo psi, né? Cada vez mais empresas, autônomos, vêm ali ofertando, né, certos conteúdos, principalmente quando há um certo buraco sobre aquilo ali, quer dizer, aquilo ali não é muito falado, ou é um tema polêmico, principalmente quando são temas atuais, né? Sempre vem ali ofertas para que a gente possa se apropriar daquele conteúdo, mas não de uma forma que eu estou chamando aqui de apropriação, vocês vão entender a diferença, mas para que a gente consuma esse conteúdo, para que a gente agregue e acumule aquela informação, né? E aí hoje o camarada PH, o Paulo Henrique, que é também da República Psicanálise, ele fez um stories que eu coloquei antes, né? Vocês vão poder ver lá se vocês acessarem aqui, né, os stories anteriores. E ele botou um story sobre o problema dos cursos que são oferecidos em psicanálise. O quanto essa oferta aumentou, né? Esses cursos particulares são vendidos como uma grande oportunidade da pessoa aprender sobre alguma coisa, e a pessoa acaba consumindo, né, esses conteúdos sem formular qualquer questão sobre isso que ela está assistindo ou adquirindo, né? Porque às vezes ela nem assiste, ela adquire, aquilo fica numa certa nuvem ali esquecido e ela passa, né, tempo, anos e tal, esquece que aquilo está ali, ela nem olha, né, nem realmente assiste, né, ali faz um trabalho sobre aquilo ali que ela comprou, né. Então se torna um acúmulo de informações soltas que são tidas como muito importantes, mas sem que a pessoa consiga perceber que consumiu o maior conteúdo possível, porque às vezes a gente, nessa loucura que a gente vive, né, cada vez mais, tem essa ideia ali de que quanto mais, melhor, né? Então, não é só conteúdo de estudo, né? Conteúdo teórico, é tudo, né? São os objetos todos, quanto mais, melhor. Então, isso também passa pelo estudo, né? Quanto mais conteúdo, melhor, eu vou estar mais preparado, né? E não necessariamente, quer dizer, quanto mais eu consumo, não necessariamente eu vou estar mais preparado, né? O consumir, né? O ter aquilo ali não faz com que eu seja capaz de operar sobre aquilo ali, sobre aquela informação. E esse é o passo necessário dentro de uma formação. Quer dizer, não é apenas eu estar nos espaços, eu assistir aulas, eu anotar coisas e aquilo ali se perde, né? É necessário que aquilo me mova de alguma forma, né? Crie um certo processo
onde eu preciso operar sobre aquilo ali que eu tô lendo, ou que eu tô estudando, que aquilo ali possa me causar alguma coisa, que é o que o PH acabou chamando de problema, de questão. Quer dizer, por que eu tô consumindo aquilo, né? Aquilo ali me importa para quê? Aquilo ali tá colocado para quê? Não é só que eu vou poder aplicar aquilo em algum lugar, mas aquilo precisa produzir em mim alguma coisa que vai fazer com que eu vá mais à frente, quer dizer, eu vá pesquisar mais, eu vou trabalhar mais para desdobrar aquilo ali que eu estou estudando, né? Então, a ideia é essa. Por isso que não dá tempo, né? Quer dizer, cursos e mais material e não sei o que, quer dizer, não dá tempo de tudo. Então, a gente vai ser obrigado a selecionar e vai ser obrigado a montar, de certa forma, um percurso que é realmente muito singular, né? Quer dizer, o que eu vou estudar, né? Se eu for fazer uma especialização de quê? Eu quero trabalhar com o quê? Se eu vou trabalhar com... Vou clinicar, vou atender todas as idades, tudo bem. Mas quais os autores que eu vou me apropriar, né? Não vai dar para ser tudo. A gente vai precisar, né, fazer escolhas. Coisas vão ficar ali perdidas, né? Ou coisas vão ficar ali sem lugar, né? E a gente vai ter que realmente deixar aquilo ir. Isso é, inclusive, um problema, só colocando aqui no meio, porque eu acho que é importante para quem está pensando também em seguir na área de pesquisa, quer dizer, início da clínica, mas também muitas vezes vai fazer um mestrado junto, uma área acadêmica, e muitas vezes a dificuldade das pessoas em escrever é uma dificuldade em selecionar os textos que serão utilizados, porque quer tudo, quer ler tudo, quer botar tudo, não pode ficar nada de fora, ou seja, fazer escolhas, né? E isso é um trabalho importante que a gente precisa começar a aprender a fazer, né? E que eu acho que a gente tem que começar a fazer isso desde a graduação. Então, quem está aqui ou quem for ver a live, né, que ainda está na graduação, começa a pensar nessas questões agora. Não espere terminar a graduação ou estar no último período da graduação para começar a pensar sobre isso tudo, né? Sobre o mercado de trabalho, sobre o processo, né? Acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com certos conteúdos, né, que vêm cada vez mais sendo divulgados sobre educação financeira, ser empreendedor, ter uma empresa. A gente precisa estudar dentro do campo da política, né, o que significa, né, dizer que alguém é empreendedor, né? Um livro, né, eu não botei aqui para dar para vocês, mas o nome é A Nova Razão do Mundo. Eu sou péssima, gente, de nomes. A Nova Razão do Mundo, né? É um dos livros do Pierre Dardot e do Christian Laval, que eu acho super importante. E tem um outro deles, que esse livro é interessante porque fala um pouco disso, né? E tem um outro, que é esse aqui. Isso. A Escolha da Guerra Civil, uma outra história do neoliberalismo. Então, a gente precisa estudar um pouco disso também, porque isso faz parte. Quer dizer, a nossa profissão, se a gente pode dizer assim, né, mas como psicólogos com certeza, a nossa profissão é uma profissão liberal, né? Somos autônomos. Então, a gente precisa entender o que é estar num mercado onde funciona uma certa racionalidade, hoje em dia dita neoliberal, né? O que nos espera, quais são os impasses, isso que eu falei da uberização faz parte, né? Esses cursos ou essa oferta, né, de, bom, você tem que aprender a fazer planilhas, aprender aqui quanto você tem que cobrar de cada um e se organizar, quer dizer, a gente não para pensar desde quando se tornou necessário fazer essa bando de planilhas ou certas contas ou achar que é necessário uma educação financeira para a gente conseguir ter um consultório, para a gente conseguir montar, né, uma certa rede de contatos. Isso nunca foi, né, uma questão. Começa a ser uma questão agora. E por que agora? A gente precisa se perguntar, né? A gente precisa, de certa forma, ali estar a par disso que está acontecendo, né? No mundo onde a gente está inserido e que a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, voltando à questão ali, né, dos cursos que o PH trouxe como uma questão, eu acho importante da gente pensar, né? A gente tem que pensar que muitas vezes consumir muitos conteúdos faz com que esses conteúdos se percam
completamente, quer dizer, aquilo ali não consegue se ligar, né? Ligar a nada, porque fica coisas ali completamente soltas, né? E se torna propriamente um trabalho de acumulação e não de apropriação. Porque o apropriar-se, né, é fazer com que aquilo se torne algo nosso. Não é uma questão ali de apropriação intelectual, autoral, não se trata disso, mas estou falando que aquilo ali que a gente lê se torna parte do nosso pensamento. Seja porque a gente vai de alguma forma se opor àquilo, seja porque a gente vai agregar aquilo, seja porque a gente vai acrescentar algo àquilo. E é diferente de simplesmente a gente tomar aquilo como certo e dizer, é isso aqui, eu sigo isso aqui cegamente. Isso não é um trabalho propriamente de apropriação, né? Então tem essa diferença, isso que eu queria trazer um pouco para vocês, né? Então, uma coisa importante que enfim, né, a gente vem pensando em grupo é que se formar nesse sentido é dar forma a si mesmo. A gente não costuma pensar assim, né? Quer dizer, o que é uma formação? Né? Quando a gente fala de um início de clínica, de uma formação em psicanálise, se formar é dar forma a si mesmo. Quer dizer, a formação deveria incluir um pensamento sobre essa forma, né? E isso numa certa mão dupla, onde não apenas, né, a gente vai entrar em contato com isso que já está no campo quando a gente se insere nele, mas que a gente se torna responsável pela formação dessa forma. Quer dizer, quando a gente se introduz num campo, a gente não vai apenas passivamente consumir o que já está ali. A gente vai modificar esse campo, essa que é a questão, transformar esse campo, dar uma nova forma para que aquilo me forme. Vocês entenderam a lógica? Do que é um pensamento mais complexo sobre o que se trata uma formação em psicanálise, né? Eu preciso poder me apropriar de algo, né? Para que ao transformar aquilo ali possa me formar. Esse pensamento, né, que seria interessante da gente poder ter justamente para complexificar os problemas da formação, né? Então, não apenas a gente deveria se adequar ao que já está dado, né? Então, o primeiro passo para isso é o quê? É a gente não assumir as formas dadas, previamente estabelecidas, como algo ali que eu tenho que consumir sem questionar, né? É só ali eu obedecer, eu ir seguindo, né? Não acreditar que a coisa depende de certas acepções dogmáticas do tipo, bom, tá o tripé, eu tenho que fazer o tripé. E por que eu tenho que fazer o tripé? Como eu tenho que fazer esse tripé? É porque o outro disse, né? Porque Freud ou Lacan disse. A gente tem que tomar cuidado também com certos discursos de autoridade quando a gente assume esse discurso, né? Porque alguém disse, então eu vou fazer, né? E introduzir uma certa questão, um certo pensamento. Não, eu vou fazer aquilo ali porque aquilo ali parece importante para alguma coisa, né? Quer dizer, faz diferença, por exemplo, pelo menos para mim, e eu acho que para quem está passando por esse processo junto comigo também, a gente pensar que eu tenho que fazer uma análise pessoal por conta de uma neurose, né? E aí a minha formação, enfim, eu faço na teoria, eu faço escrito e tal, e eu passar a fazer análise pessoal pensando que aquela experiência, né, está transformando a minha forma de ser analista. Então, quer dizer, muda, né, o modo de pensar. Então, é disso que se trata. Eu preciso estar em formação, né, na formação, em constante reflexão sobre a minha forma de estar ali. Né? É algo... não vou dizer difícil não, mas é algo cansativo no sentido de ser constante, mas necessário para que realmente a gente não caia em certos abismos quando o dogma passa a ser visto como alguma coisa ali que de fato não há mais sentido, né? Aquilo ali, quer dizer, aquilo ali se perde, eu não sei mais o que fazer com aquilo, né? E tem, inclusive, acho que foi a última live, sobre dogmas psicanalíticos. Então também, quem quiser, assiste depois ali, porque eu trouxe várias frases que a gente escuta aos montes dentro da formação, discutindo um pouco dessas frases, né? Inclusive, se tem alguma coisa que eu falei lá que agora eu estou falando o contrário, né? É porque o meu pensamento já andou sobre aquilo, então esse aqui é o mais novo, né? Então a coisa vai se fazendo assim. Muita coisa do que eu já escrevi, do que eu já disse, hoje em dia eu já discordo, né? Porque eu acho que é isso, a coisa vai andando, né? E a coisa às vezes vai voltando. Tem coisas do Freud que eu
um período discordei, agora eu já concordo de novo e eu retorno e a gente vai assim, né? O que eu acho da clínica como complemento de renda, qualquer trabalho como complemento de renda vai ser um trabalho, né? A questão é como você vai fazer isso, né? Não acho que a gente possa pensar... porque isso que é o difícil, né? Quer dizer, como se a psicanálise fosse algo ali muito diferente de um trabalho clínico, né? Quando com essa questão do dinheiro, né? Quer dizer, tem algo ali do paciente, né? E aí você não pode pensar naquilo ali, né? Na questão do dinheiro, enfim, né? Eu acho que, né? A clínica como complemento de renda tem que ver qual é, né? Ali como isso está sendo pensado, proposto, né? Complemento de renda, mas o que é o trabalho que é feito, né? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quer dizer, não necessariamente, essa que é a questão, né? Não é que não tem a ver, mas não necessariamente. Acho que não. Se a pergunta é se é um problema, né? Ou se. Não, necessariamente não, né? Teria que saber melhor, né? O que é a pergunta ali para poder, de repente, chegar no ponto que você levantou, né? Mas necessariamente não é um problema, né? Muitas pessoas, inclusive, param de clinicar, vão fazer outra coisa e depois voltam a clinicar mantendo o segundo trabalho. E aí isso não é uma questão. Na impossibilidade de uma formação psicanalítica após a graduação de psicologia, é problemático um atendimento psicológico ancorado na abordagem psicanalítica e não análise em si. Tem eu já falei disso em alguma live, né? Tem essa diferença entre terapia psicanalítica e psicanálise, né? Quer dizer, as pessoas falam dessa diferença. Teoricamente, eu não sei qual é a diferença. Quer dizer, uma formação em psicanálise, né? Ela é alguma coisa que é um processo, né? Não é alguma coisa que você vai fazer e vai durar embora, né? Muitas instituições pensam assim, né? Você vai fazer uma formação, 2 anos, tá lá, você é psicanalista e você, enfim, não precisa necessariamente continuar estudando e tal, né? Agora, vai depender, é uma escolha, né? Quer dizer, você se afasta do campo psicanalítico, você deixa de estudar, você, enfim, né? Às vezes não chegou a atender, ou não chegou a atender muito, ou tem muitas dúvidas de como atender. Aí você começa a atender, né? Eu acho que a questão não é você ter se afastado e agora você, né, quer atender, né? A questão é você se sentir preparado para atender. Essa que é a questão, né? Você tem que estar ali se sentindo minimamente preparado, seja porque você tá começando, seja porque você parou e vai atender alguém, quer dizer... às vezes tem pessoas, né, que ficam muitos anos, foi o que eu falei antes, né? Atende, fica muitos anos sem atender e depois começa a atender de novo sem estar ali numa formação continuada, né? Passou muito tempo sem estudar psicanálise e vai atendendo, né? Quer dizer, e começa a estudar depois. Eu acho que a gente tem que ter notícias disso. Quer dizer, quando a gente começa a atender, muitas vezes a gente fica muito perdido. Por conta de uma pouca experiência, de fato, que a gente tem e faz diferença, né? Mas também por conta ali do estudo, né? Alguma coisa ali, e às vezes a gente vai retardando começar a atender, pensando assim, eu tenho que ter um estudo, eu tenho que estudar até tal coisa, eu tenho que ler todo Freud, algo assim, né? Para poder dar esse primeiro passo, que é a questão da autorização, né? Como é que eu me autorizo? Como é que eu começo, né, os meus estudos? E não há uma resposta, essa que é a questão, assim, quer dizer, é um percurso onde, de fato, vai ser uma decisão sua, quando você vai começar, né? E algo que a gente precisa entender disso é que nunca vai ter ali agora eu sei o suficiente para atender. Isso vai vir junto. É no momento que você também começa a atender que você vai vendo as suas dificuldades, o que você tem que estudar mais, o que está pegando mais, se você precisa de mais supervisão ou não, junto, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que, obviamente, a gente precisa se preparar para estar atendendo, né? Quer dizer, não é simplesmente ficar angustiado atendendo alguém sem ter a mínima ideia do que está fazendo, e quer dizer, né? A gente precisa minimamente entender, né, o que é
aquilo ali, né, o nosso trabalho ali, e poder, né, realmente procurar os espaços necessários para que a gente possa estar, né, ali tirando as nossas dúvidas, né, e podendo estudar. Mas tem isso também, a gente não pode ficar ali achando que precisa primeiro desse grande percurso de estudo, né, ou de análise pessoal também, enfim, para começar a atender. Quer dizer, isso vai ser de cada um, né? E muitas vezes o que acontece, né, não sei se, enfim, alguém já teve essa experiência, mas muitas vezes acontece disso, assim, quer dizer, alguém diz pra gente, olha, né, tem uma pessoa para indicar pra você, né, indiquei uma pessoa pra você, queria um psicanalista, indiquei você, e às vezes a pessoa até se choca, mas eu ainda não sou psicanalista, ainda não sei se eu sou. E aí chega assim, quer dizer, o que aquela pessoa viu, né, que te indicou enquanto psicanalista? Algo ali que já está num processo, né? Então isso é importante também da gente pensar. Camila, em relação à estipulação do valor da sessão, especialmente para quem está começando. Gente, isso não deveria ter diferença. Sabe? Não deveria ter diferença, porque assim, é um trabalho e não tem como você medir e dizer assim, quem está começando tem que cobrar muito pouco porque está começando, e quem já está e tem muita experiência tem que cobrar muito. Não deveria ser assim, né? Eu sei que no campo tem até professor ali que quando a pessoa pede o chamado valor social, professor que manda para aluno que se formou agora porque, bom, né, tá começando agora, então não é porque aquela pessoa tá precisando e acaba, né, às vezes atendendo ali por um valor mais reduzido, tá com horário, tá com vaga, não, é porque, bom, é aluno, se formou agora, então vai atender baixo mesmo. A gente naturaliza algo que não pode ser assim. E a precarização do trabalho tem a ver com isso também, quer dizer, como é que se estipulou isso? Por que isso é visto assim? Entendeu? Então, acho que a gente precisa, né, de espaço também para poder falar sobre isso. Não propriamente para aprender a cobrar como se fosse algo que a gente vai seguir um certo modelo. Quer dizer, aí a pessoa chega e aí te pergunta quanto é e você diz tal coisa. Não é disso que se trata, porque isso é alguma coisa que a gente também vai experimentando. Às vezes, no início, a gente se enrola muito para falar de contrato, ou a pessoa pergunta um negócio sobre a nossa vida, a gente fica desesperado e fica em silêncio, e às vezes a pessoa não volta, aí a gente fica num desespero, não sei o que fazer. Acontece muito a gente começar, chegar pouca gente, e às vezes chega e não fica, e aí a gente se desespera, não sei o que eu tô fazendo, vou parar de atender todo mundo. São experiências que muita gente tem, né? Então a gente precisa ficar mais tranquilo, porque de fato a gente está aprendendo, a gente está no início. Não é porque a gente fez anos de estágio que a coisa é diferente, é um espaço diferente. Então a gente de fato está aprendendo, né? E às vezes a gente segue certos dogmas, né? Coisas ali que não pode deitar a pessoa no primeiro encontro, aí a pessoa chega e quer deitar, por exemplo, no divã, e aí a gente diz, não, é melhor sentar, e aí a pessoa fica assim, de repente não volta, e o que a gente faz? Meu Deus, né? Não era para deitar, deitou e a pessoa foi embora. Quer dizer, tem coisas que podem nos atrapalhar no caminho e vai ser assim. E a gente precisa, né, aos poucos ir ficando mais tranquilo, que tudo vai passar, né, por um momento ali que a gente vai ter que testar, a gente vai ter que experimentar, a gente às vezes não vai saber o que dizer e vai para um espaço ali de supervisão ou com outros colegas, né, para tentar minimamente organizar para a gente uma certa questão que a gente também vem falando disso, mas não vou tratar isso aqui, mas é uma certa questão até de estilo, né, de como vai ser ali a nossa forma de intervir, né, com as pessoas, de fazer um certo estabelecimento de contrato, de falta, tudo isso, né, vai demandar da gente ali uma forma que não é só pegar um modelo e ir encaixando para todo mundo, né, a gente vai aprendendo aos poucos, né. Atender através de plano de saúde depende muito. O que eu acho errado é o valor, né? É um absurdo, quer dizer, os planos eles estão cada vez mais e fazendo uma coisa absurda, né? Que tratando o profissional como sócio, e aí quando a empresa quebra, o
profissional tem que arcar com a dívida do plano de saúde, né? Isso está acontecendo muito com os médicos, não sei, os psicólogos talvez não, mas é muito absurdo. Agora, atender através de plano de saúde vai depender muito, né? Assim, quer dizer, quem chega, às vezes pelo plano, né? Alguns colegas sentem essa diferença, né? Quer dizer, a pessoa quando chega pelo plano, porque é pelo plano, falta, e aí enfim, não quer arcar com aquilo, ou tanto faz, ou tá menos investido, porque não tá tirando o dinheiro para dar ali diretamente ao profissional. Outras pessoas não têm essa experiência, né? Dizem que ali não sentem essa diferença, mas uma coisa que eu falei é igual trabalhar em clínica, né? Quer dizer, você às vezes trabalha ali num ritmo frenético, né? Para atender várias pessoas, para conseguir aquele valor ali no final do mês, que às vezes demora muito para o plano repassar. É um absurdo, né? Mas às vezes a gente precisa, né? Eu, pelo menos, quando comecei, eu tentei entrar para um plano de saúde e não consegui, porque na área que eu trabalhava já tinha muita gente no plano lá que eu tentei, porque, né, era um plano que pagava um pouquinho mais, porque era um valor absurdo os outros planos, né, era muito pouco. E aí, enfim, não trabalhei com plano de saúde, né? Mas às vezes a gente no início tenta, dispara para tudo que é lado, e às vezes acontece, né? De ficar ali um tempo, muito tempo, trabalhando pelo plano. Agora, é isso, né? É ver o que é possível e o que é importante para você, para sua saúde mental também, né? Com essa questão de sair atendendo ali, um atrás do outro, né? Sem parar, para poder ter um certo valor, né? No final do mês. Pagam muito pouco, né? Pois é. Cada um vai fazendo não só a escolha, mas muitas vezes o que é possível, né? Contrato por escrito pode ter impacto na relação? Também já fizeram, né? Eu ia falar dessa questão no final. Vou falar essa e aí eu volto para cá pro texto e depois a gente vai falando de outras questões que forem surgindo, tá? Essa questão do contrato também não tem um modelo, né? As pessoas até me pediram já, onde é que tem na internet, ou você tem um modelo de contrato por escrito? Eu não faço contrato por escrito, nunca fiz, né? Nem no estágio tinha um contrato por escrito. Alguns psicólogos, psicanalistas preferem um contrato por escrito, porque acreditam que dá uma certa seriedade, né, ao trabalho, seriedade no sentido ali da pessoa que está, né, recebendo aquele contrato e está assinando, dela poder estar mais responsável pelo trabalho, né? Seriedade nesse sentido, não do profissional, né, mas do analisante, tomar aquilo com mais seriedade. Na minha experiência, isso nunca foi necessário fazer, sabe? Quer dizer, já me aconteceu de atender, principalmente criança, né? E os pais sumirem e não pagarem, já aconteceu, pode acontecer, né? Agora, pode acontecer também por um contrato por escrito, né? Porque não sei como é que os colegas fazem um contrato por escrito, mas muitas vezes não é ali um contrato que vai ser reconhecido em firma, quer dizer, o valor, né, daquilo ali realmente jurídico não tem, né? Então, muitas vezes eu não vejo essa diferença do contrato por escrito ou não, mas às vezes, né, tem profissional que acha importante, né, de repente, de falar, as faltas serão cobradas, fala isso para a pessoa, né, num primeiro, num segundo encontro, talvez, e aí depois a pessoa vai dizer, mas você nunca me falou isso, por contrato por escrito isso está escrito, né, mas para mim isso nunca foi um impasse, isso nunca foi um problema, então depende, né, pode ter impacto na relação? Tudo pode ter impacto na relação, tudo impacta a relação, né, você não tem como dizer não faça para não impactar, e um contrato verbal pode ter impacto também. Então, assim, não podemos ficar preocupados com isso, né? A questão, hoje eu estava vendo um vídeo do Ricardo Goldenberg, que depois eu vou botar para vocês, porque uns trechinhos do vídeo são interessantes. Se a gente for pensar, né, as nossas intervenções na clínica como ato, e um certo contrato que a gente faz também dessa forma como um certo ato, a gente não tem como calcular o efeito do ato antes do ato. Quer dizer, tudo que a gente for falar, que a gente for fazer, às vezes é um sorriso, às vezes é alguma coisa que está no setting, né, um livro que a gente botou em algum lugar, tudo isso pode impactar. E a gente tem um receio enorme, né, desse impacto. A gente fica, meu Deus, eu tenho que evitar,
né? Aí vem essa coisa da neutralidade, da IPA, né? Que qualquer coisa vai impactar. A questão é a gente conseguir saber, aprender realmente a lidar com os efeitos do ato. Porque é disso que se trata. Então, não é o ato em si, né? O ato quando eu falo, quando eu boto alguma coisa e o paciente comenta, é como eu vou trabalhar isso. E a gente precisa estar tranquilo para trabalhar isso, né? Às vezes, uma análise pode, desde o início, chegar em certos pontos de impasse, né? A pessoa ficar chateada com alguma coisa, que o analista falou, que o analista não falou. A gente precisa poder, né, trabalhar isso, quer dizer, falar sobre isso, né? Às vezes explicar alguma coisa ali que possa, enfim, né, ter ficado sem sentido. Um exemplo, né, de alguma coisa que pode acontecer, né? No outro dia estavam comentando isso, né, de alguém que reclama, por exemplo, né, de um valor, por exemplo, né? O analista pode chegar e dizer, meu valor é X, né? E essa pessoa pode reclamar que o valor está muito alto, ou pode reclamar que esse valor está muito baixo, né? E falar isso para o analista. Se o analista acha ok, ele pode mudar o valor na hora, sabe? Então, aí você vai dizer, bom, mas aí a pessoa vai dizer, bom, mas se era tal valor, por que agora você está mudando? Bom, porque agora você falou que era uma questão para você, então a gente muda o valor, né? E aí a pessoa pode até não ficar, de repente. Mas e daí? O analista tentou agir sobre o efeito. Essa que é a questão. A gente precisa, né? A gente aqui está falando de se apropriar da formação, da forma. A gente precisa se apropriar também desses efeitos analíticos. Porque o nosso trabalho depende disso. O nosso trabalho é um trabalho sobre o efeito. Isso, nunca vi ninguém muito por aí falando disso não. Quer dizer, no Lacan isso tá claro em algumas partes, né? Nunca li isso dessa forma, mas a gente pode entender assim, né? Tem algo que é o efeito, né? É a gente trabalhar sobre o efeito daquilo ali que é o importante, tá? Então, não acho que a gente tenha que ficar ali atormentado porque qualquer coisa e a pessoa vai abrir a boca para falar de algo. A gente precisa entender. Às vezes é uma pergunta que a pessoa possa fazer, né? Bom, mas não entendi como funciona, ou né, o senhor tem filhos, ou é casado, não sei o que. A gente vai precisar poder, né, falar alguma coisa. E às vezes ficar em silêncio é falar também, né? Qualquer coisa que a gente for fazer já é uma resposta, né? Então a gente pode perguntar para a pessoa por que da curiosidade, a gente pode responder sim ou não, né? A gente, às vezes uma pergunta meio esquisita, né? E a gente não entendeu, a gente pergunta, né? Mas como assim? Me explica melhor, né? Tudo isso a gente pode fazer. A gente precisa perder o medo de falar, achando que a gente vai falar e vai estragar, né? Porque a fala se desdobra. E esse é um dos maiores ensinamentos do Lacan, né? Se a gente pode falar no ensino dele, a importância da linguagem é essa, que se desdobra, a fala se desdobra. Então, se eu falo algo, eu nunca posso tomar aquilo como a fala final, né? Eu sempre tenho que supor que aquilo ali vai poder se desdobrar num outro momento. Então, aquilo ali vai ter um efeito que vai poder ser retomado e desdobrado. Então, isso faz a gente ficar mais tranquilo quando a gente intervém. Porque, ai meu Deus, fiz errado, estraguei. Bom, mas se a pessoa retoma, e se a pessoa não retomar, você pode até convidá-la a retomar, e aí talvez ela retome. Você pode falar sobre aquilo de novo, você pode se recolocar, muita coisa, né? Uma vez uma colega falou, ai, meu analista foi absurdo, fez uma coisa, e eu ia sair e falei pra ele, né? Foi absurdo, não sei o que. Ele disse, foi mesmo, e eu não devia ter falado aquilo naquela hora, não. Pronto. Ela continuou e foram trabalhando aquilo, quer dizer, aquilo ali não se tornou um final, né? Então, é sempre uma aposta, né? Que a coisa vai andar. Mas a gente precisa sair desse lugar apavorado, né? Estático ali. O contrato verbal, a gente pode tomar calote, pode acontecer, gente, mas pode acontecer com o contrato não verbal também, isso aí... e essa coisa da transferência, né? Quer dizer, às vezes a gente não sabe o que vai fazer, o que faz, de certa forma, sei lá, às vezes a gente até tem mais noção. O que faz a gente se sentir transferido com o nosso analista, o supervisor, o professor,
e o que que faz as pessoas se transferirem com a gente enquanto analista, né? Às vezes é isso, às vezes a pessoa viu um post ou alguém falou da gente em algum lugar e aí a pessoa se tornou interessada por conta daquele conteúdo, do que foi dito, né? Aquilo ali fala da história dela de alguma forma. Às vezes é porque o analista é homem, é mulher, é pai, é muita coisa, pode ser qualquer coisa, né? Então a gente tem que sair também desse lugar de ficar tentando dimensionar ou controlar, né, o que transferencialmente aquela pessoa vai sentir, e aprender a esperar um certo efeito para a gente poder agir sobre aquilo, tá? Fiquei pensando sobre as possibilidades de manejo diante de um analisante que diz: vim para a sessão, mas não posso pagar, ou não vou mais poder ir porque não tenho dinheiro. Gente, isso é uma questão ali a ser pensada no caso a caso, né? Tem coisas aqui, dúvidas, que eu sei que obviamente, né, vocês têm, e pode às vezes até ser caso próprio, né? Mas são coisas muito a serem trabalhadas no caso a caso. Quer dizer, vim para a sessão, mas não posso pagar. É alguém que você tem disponibilidade de continuar atendendo, mesmo que não possa pagar? É alguém que realmente você vê, né, que está disposto a continuar mesmo não pagando? Porque tem pessoas que dizem assim: não vou continuar porque eu não posso pagar, continua sem pagar. Às vezes a pessoa, né, pode dizer assim: não, mas sem pagar eu não consigo. Às vezes acontece. Então, quer dizer, é uma aposta, né, de que você possa atender a pessoa gratuitamente. Às vezes não pode, e se não pode, você vai encaminhar, né? Quer dizer, uma coisa, eu acho que isso é importante dizer, uma coisa, quando a gente atende nessa lógica empresarial, empreendedora, né, de vamos fazer a tabela, e aí não pode perder um paciente, mas se perder já tem que ter outro, e aí faz fila de espera, e aí entra num negócio assim, né? Às vezes uma fala dessa, né, poxa, eu não posso pagar, dependendo ali, a pessoa já está descartada, né? Porque ela é um horário na agenda, enfim. E aí eu acho que a gente precisa pensar, né? Quer dizer, a gente não é obrigado a atender uma pessoa que deixa ali de ter como pagar. Mas vai de caso a caso, né? Às vezes é possível pra gente, às vezes é um trabalho que é um investimento da pessoa, mas é nosso também, né? E a gente quer que continue. E aí a gente vai pensar, né? Não vou mais poder ir porque não tem dinheiro. Né? É a mesma lógica, né? E aí a gente vai ter que realmente pensar isso. Quer dizer, se a gente sai, né, de uma certa lógica de que, bom, é horário na agenda, então, né, gratuito não vou de jeito nenhum, não sei o quê, né? E assim, ok, né? Cada um vai pensar ali e tal, mas tem alguma coisa que às vezes vai fazer diferença, né? Às vezes é um caso ali, às vezes é um caso que nos demanda muito, mas que a gente gosta muito, a gente investe muito, né, no trabalho em si, e a gente não quer, né, que aquele trabalho se perca, e a gente assume e vai assim mesmo, né, mesmo sem pagar, e às vezes a pessoa fica muito, muito mal, né, algumas pessoas ficam muito se sentindo em dívida, a gente vai ter que trabalhar isso transferencialmente também, né, então o que é possível. Tem pessoas que trabalham esse valor simbólico nesse sentido, quer dizer, a pessoa faz ali, trabalha com doce, fazendo doce. Bom, então me paga em forma de doce, ou me paga em forma de desenho, ou o que seja, né? Às vezes acontece também. Então vai depender muito, tá? Vamos só voltar aqui pra gente também, que já chegou a 1 hora, né? Pra gente não ficar tanto, mas eu tô olhando aqui também, tá? O que vocês estão postando. Só que a gente deu um cortezinho, já estava terminando isso que eu estava colocando, né? Falando ali da instituição, né? Então, retomando aqui, se formar é dar forma a si mesmo, né? A formação deveria incluir esse pensamento sobre essa forma, tendo nisso uma via de mão dupla, né? Não apenas adequando, né? Não apenas a gente se adequando ao que é dado, mas a gente se tornando responsável, né, por essa formação. Então a gente precisa, né, realmente se interrogar sobre isso que dizem pra gente, bom, tem que ser assim, e ser assim por quê, né, entender isso, por que eu sigo o que eu sigo, refletir sobre isso, né, e aí a gente precisa continuamente se lembrar que as coisas, elas são datadas, elas não são dadas, não são naturais, né, uma formação em psicanálise depende de uma produção que é histórica, que ela está sujeita a todas
as paixões envolvidas, impropriedades teóricas, um sistema de valores. Então a história, ela é o resultado da ação das pessoas, dos pactos e consensos, né? E isso é o que de mais humano a gente tem na nossa formação, né? Então, quando o Lacan, por exemplo, ele fala de transmissão, né, e fala de quem o ouvia, ele estava atento a isso, a essa diferença de simplesmente estar, permanecer ali num lugar sem interagir, né, sem tornar aquilo seu, né, e outra forma de se envolver, de se apropriar daquilo ali, né, de se ver pertencendo, não propriamente a um espaço ou uma escola, mas a uma forma de pensar coletiva, em comum, né? Mesmo que a tendência do ensino do Lacan tenha sido sempre muito no sentido contrário ao comunitário, né? Rechaçando noções de grupo, instituição, todo, hierarquia, vocês vão ver isso muito, né? E geralmente quando a gente ouve sobre a formação em psicanálise, a gente escuta muito que a formação é solitária, como se cada um estivesse fora de um sistema organizado, que é por onde, de fato, a gente se habilita como analista, né? Então, a gente se autoriza, enquanto analistas sozinhos, né, nas nossas decisões, a atender, né? Começar a atender num mar de pensamentos, de disputas, de trocas, né? Isso tudo está em jogo ali. Então, nos autorizamos como um dentro de um campo. Então, é dentro de um conjunto de particularidades que cada um vai se singularizar. Essa que é a ideia, né? Então, só queria dar esse fechamento, acho que a gente pode passar para essas questões que vocês estão trazendo aqui no chat. Algumas dessas já tinham me feito antes, então também já trabalhei com vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, coloca aqui no chat que eu estou de olho, que eu estou vendo. Outra coisa, né, que perguntaram sobre textos para iniciar a clínica, o que estudar, né, nesse início de clínica. Eu acho importante estudar os textos que são mais discutidos nesse sentido, quer dizer, autores base, né? Freud, né? Eu já cheguei a colocar, tá lá nos stories, eu acho, né? Na parte de estudo, textos ali mais fundamentais, né? Desde o início da obra do Freud até o final. Existem textos que são mais discutidos, né? Então, quem quiser pegar os textos ditos técnicos, né? Ali da fase de 1910, 1912 até 1914, 15, são textos importantes, né? E aí depende da teoria que vocês vão seguir. Eu aqui com Lacan, né? Então acho importante ler o Lacan, acho importante ler comentadores, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que ler com uma certa crítica, entendendo que aquele comentador já tem uma certa leitura e essa leitura está passando, né, enviesada por tudo isso que eu acabei de falar, quer dizer, pelo pertencimento desse autor a uma instituição, a uma forma de pensamento, a valores. Tudo isso faz com que ele leia o Lacan daquela forma específica, né? Então a gente tem que levar em conta isso e não achar que comentador é igual a Lacan. Nunca vai ser, nunca vai ser. Então a gente, e o próprio Lacan a gente tem que ler também com crítica, o próprio Freud também. Então quer dizer, tudo isso é importante, né? Existem textos de introdução, acho importante a gente tomar um certo cuidado com esses textos ou livros, enfim, que vão tratar ali muito sobre caso clínico, né? É importante ler os de Freud, porque, né, na formação inteira, né, até no Lacan, para ler o Lacan, precisa passar pelos casos de Freud. Tem um livrinho agora da Autêntica, né? O preço tá um absurdo, mas fizeram ali uma reunião, né, dos 5 principais casos que o Freud trata, né? Adora para falar de histeria, o caso do homem dos ratos para falar de neurose obsessiva, Schreber para falar de psicose, Hans para falar de caso com criança, Homem dos Lobos para falar de uma neurose obsessiva, que alguns vão chamar de psicose ordinária, dentro da teoria lacaniana, né? Então, quer dizer, são textos ali importantes, né, também de pegar. Essa teoria pré-definida, temos que escolher antes do começo, não necessariamente, quer dizer, eu acho importante aproveitar a graduação ao máximo, né? Então, o que é aproveitar a graduação? Não é só fazer as aulas que são propostas pela graduação. É dentro ali do seu grupo, né, montar grupos de estudo, ver se tem grupos de estudo sendo oferecido por professores, grupos de estudo por fora, que muitas vezes são gratuitos, se reunir com os colegas para estudar isso, se reunir para discutir um determinado tema, um determinado autor. Não acho que seja necessário, né, você sair ali com
com uma teoria definida, até porque isso muda durante o tempo, pode mudar, né? Mas é importante você ir estudando as diversas teorias e vendo qual que realmente se aproxima mais da sua forma de pensar, né? Pensar o tratamento de alguém, né? Tem coisas ali que alguns autores falam que uns vão achar extremamente violento, né? E vão dizer, bom, isso aqui eu não compactuo com isso aqui, né? E aí essa teoria ali você já sabe que não é. Agora, eu acho importante ter uma teoria a seguir, quer dizer, por quê? Porque senão você vai seguir fazendo o quê? Intuição, né? Quer dizer, você precisa, para clinicar, estar balizado por uma teoria. Não significa que seja só Freud, né, ou só Lacan, até porque, né, você reduz, né? Mas você poder ter um autor ali de base que você, de certa forma, estuda mais a fundo aquele autor, você, né, pesquisa ali e por fora, né, ao largo, você vai estudando outras coisas também. Agora, eu não sou a favor, durante um tempo, até por causa da graduação, né, isso aconteceu, porque eu não estudava Lacan, eu estudava escola inglesa, que é mais aberta a esse tipo de coisa, de você estudar vários autores e aí dependendo do paciente que você atende, você usa uma teoria diferente. Eu acho isso uma loucura. Pra mim nunca deu certo. Eu ficava perdida, muitas vezes, sem entender o que eu estava fazendo. E aí quando eu achei o Lacan, eu estudava a escola inglesa, né, Winnicott. Por que eu abandonei? Porque pra mim eram autores que estudavam mais o que eles chamam de clínica contemporânea, ali que não eram neuroses clássicas, tradicionais. Só que quando eu atendi os pacientes, o que eu estava vendo era neurose tradicional, clássica, né? Então, não me ajudava, eu ficava perdida. Bom, então, mas aqui não é, né? Chamado caso limite. Como é que eu vou atender, né? Então, o Lacan, ele me deu uma base maior para eu atender. Então, por isso eu realmente me voltei para o Lacan e hoje em dia a clínica lacaniana é a clínica que eu trabalho, né, que eu exerço. Então, por isso que eu acho importante. Tá? Ainda sobre o tripé, tenho acompanhado as críticas de vocês, né, do grupo, mas sobre análise pessoal, não confiaria em indicar para um colega que nunca passou por um tratamento pessoal. E eu acho, hoje em dia a gente está, de fato, revendo essa questão da análise pessoal, né? Eu realmente acho, eu nunca deixei de achar importante, né? A questão conheço pessoas, né, muito pontualmente, que atendem e nunca fizeram uma análise pessoal, né? E a gente, ao longo da leitura sobre o movimento psicanalítico, a gente encontrou também outros analistas, agora não vou lembrar nome, porque eu sou péssima de lembrar nome, mas que nunca fizeram análise pessoal e começaram a atender, inclusive a trabalhar com Freud, estudando com Freud e tal, mas não passaram pela análise pessoal, né? O próprio Freud, enfim, que foi ali quem construiu, mas o próprio Lacan, que dizia que era importantíssimo, abandonou, né? Fez ali um percurso muito breve de análise pessoal, só conseguiu se formar, né, e começar a ser analista de data na instituição, porque disse para o analista que voltaria para terminar a análise e nunca voltou, né? Então, quer dizer, é alguma coisa que eu não sei se é imprescindível no sentido de, bom, se ele nunca fez análise pessoal, a análise com ele não vai funcionar. Não sei se dá para pensar bem assim. Sabe por quê? Porque você estar com um analista na sua frente não significa que você está fazendo análise. Essa que é a questão. Não significa que você está passando por um processo de análise. Não, isso não está assegurado. Entende? Então quer dizer, eu estou aqui há 10 anos numa análise. Você pode nunca ter passado por uma análise. A pessoa está ali sentada na sua frente, não significa que você está fazendo análise. Né? A análise é um certo processo, é isso que eu falei, do ato, dos efeitos, é alguma coisa que retorna para você e aquilo ali modifica uma certa posição, uma certa forma de pensar. Quer dizer, tem um processo que é muito particular do que é uma análise, né? Então, ter um analista não significa que você faz análise, né? Então, acho que esse que é o problema. E como é que a gente vai mensurar? Quer dizer, é só o analisante que pode dizer, né? Eu acho que realmente eu estou passando por um processo de análise, ou esse analista dizer, bom, esse aqui está num processo de análise, quer dizer, é só esses dois que estão ali que podem dizer alguma coisa sobre isso, né? Mas é isso, não é garantia, né? Camilo, o que você pensa sobre a divulgação da clínica no seu início? A lógica neoliberal modulou inclusive esse espaço, fazendo com que
a gente sinta uma necessidade de ser empreendedor de si mesmo. Ter Instagram, ter algum tipo de página, não sei o quê, não significa que você é empreendedor. Eu aqui não sou empreendedora. Qual é essa diferença, né? Assim, quer dizer, o que é essa ideia de empreender, né? O empreender significa ali que você tá a partir de uma lógica pensando que você funciona, né, e o seu trabalho como uma certa empresa, onde você vai estabelecer certos critérios, né, de como aquilo funciona, pautados nessa lógica ali que você mesmo traz, quer dizer, neoliberal. Tem algo ali, né, que eu faço uma certa divulgação de uma certa forma, né, quer dizer, eu não me importo, né, mas enfim, o conteúdo, né, do que eu vou ali vender, né, quer dizer, tem muito essa coisa dessa venda, né, mas deslocada ali de um certo compromisso com isso que eu tô vendendo. Tem alguma coisa, né, que funciona, né, que está sempre deslocada ali de um outro trabalho, né, de um trabalho ali onde a gente tem que estar de fato implicado, né, com um certo pensamento. Eu acho que essa que é a questão, né, um certo pensamento que vai numa certa oposição disso que a racionalidade neoliberal implica, né? Quer dizer, uma coisa é você achar que todo mundo tem que virar realmente empreendedor, que eu tenho liberdade, por exemplo, de falar o que eu quiser, porque eu estou num espaço que é meu, né? Então eu posso usar aquilo da forma que eu quiser, aí eu posso propagar o que eu quiser, eu começo a aceitar, né, estar em certos espaços ou vender a minha imagem de uma certa forma, e eu nessa lógica neoliberal é muito doido, porque tudo vale, né? Quer dizer, eu hoje estou aqui falando de A, daqui a pouco eu estou falando de menos A, coisas completamente opostas, contraditórias. Eu não preciso seguir uma lógica ali de pensamento que fala de um certo lugar ali onde eu estou balizada, né? Quer dizer, aquilo ali eu vou seguindo, né? Como se o que importa ali não é propriamente o conteúdo disso que eu estou vendendo, mas disso que eu ganho com esse conteúdo, né? Quer dizer, o conteúdo ele passa a não estar mais privilegiado. E eu acho que não é só uma questão de qualidade do conteúdo, né? É uma forma de estar, né, nesses espaços que é realmente muito esquisita, né? No sentido ali de uma venda de uma imagem, né? Ou de coisas às vezes muito sutis, né? Quer dizer, eu critico ali e digo, bom, mas então, eu faço assim, então venha pra cá, então, né? E coisas às vezes que vão até contra o que o próprio Conselho de Psicologia coloca, né? Quer dizer, você não pode expor ali preços, né? Valores do quanto você cobra quando você posta alguma coisa, né? Tem todo um certo, não vou dizer todo, né? Mas tem um certo controle sobre isso ali, né? E essa lógica neoliberal passa por cima disso tudo. Então, a gente tem que entender que é isso, quer dizer, não é porque a gente está num certo espaço, né, que é utilizado com esse fim, né, de uma promoção de uma certa racionalidade neoliberal, que a gente está compactuando com isso, né? Inclusive quando a gente está realmente ali seguindo um certo pensamento coerente, era essa palavra que eu queria, quer dizer, uma certa coerência, né, que vai contra, né, isso ali dessa lógica neoliberal, inclusive que vai dizer ali que coisas que a gente vê, né, se você quer, você consegue, se você tem desejo, você paga uma análise, né, é uma questão ali não foi covardia moral. No outro dia eu vi alguém postando um psicanalista, uma pessoa até, enfim, destacada, assim, postando essa lógica mesmo, né? Quer dizer, você é esse que não se esforça, né, para tá no espaço, então por isso reclama. Era um post, né, falando disso. Você que não se esforça para estar numa análise e enfim, fazendo alguma coisa ali. Então, entra muito nessa lógica, né, de uma liberdade vista dessa forma liberal, onde eu faço o que eu quiser, né? Eu tenho que lutar contra as amarras, contra as normas, contra as instituições. Isso é uma lógica neoliberal. A lógica neoliberal, ela destrói as instituições,
né? E quanto na psicanálise a gente falando, né, a favor de uma ruptura com instituições, a favor de uma ruptura com o comum ou com o comunitário, tudo isso a gente está seguindo por esse caminho, né? E às vezes você se dá conta, porque quando a gente não estuda, a gente não entende, né? O quanto aquilo que a gente está promovendo está relacionado a essa lógica, né? Falando como alguém que faz análise, como a pessoa não pensa, como a pessoa não pensar seu próprio inconsciente quando um paciente mexe com as questões da gente. Hoje eu estava falando disso, também é uma coisa que a gente no grupo vem pensando. Vamos encerrando, né? Mas eu acho que é uma questão importante. Uma coisa é a gente seguir na vida certos percursos, né? Eu, sei lá, me formei assim, minha família, né, me criou assim, fui fazendo e fui trabalhando e depois veio família e tive filho e bababá, né? A gente ir seguindo isso sem pensar muito, vivendo, né? Outra coisa é a gente refletir sobre essa forma de vida, que é o que eu falei aqui, né? Uma coisa é eu fazer um percurso de formação, outra coisa é eu refletir sobre esse percurso, sobre a forma desse percurso. É disso que eu falo que é uma formação complexa, que deveria ser a nossa forma de nos formarmos, né? E a análise, ela deveria, não vou dizer que todas propiciam, né? Porque a gente pode não ter o consenso sobre isso que é importante numa análise, né? Quer dizer, a análise propicia essa reflexão, quer dizer, pensar não apenas ou propriamente sobre o próprio inconsciente, quer dizer, a gente vai pensar sobre isso que foi, né? Ou a nossa história, né? E a partir disso, a gente vai ver o que disso ali, né, ficou com certos pontos onde a gente até achava que tinha certezas, que sabia do que estava acontecendo, do que estava ocorrendo, não sei o quê, e a gente vê que não era bem assim, né? Ou a gente fica ali realmente meio perdido, né, em certas situações, e a gente passa a se apropriar daquilo. Quer dizer, o Lacan vai chamar o inconsciente como um saber insabido, como algo ali de um saber que vai precisar ser produzido, né, através de algo ali que depende de alguém que vai ouvir aquilo, né, e através de não só ouvir aquilo, mas através de como se processa aquilo, vai devolver aquilo para a pessoa, e a pessoa vai conseguir ouvir aquilo de um certo lugar, e aquilo ali vai ter um efeito, né. Então, algo se produz numa análise da ordem desse saber, desse inconsciente, né, e a pessoa vai poder ter acesso a isso e pensar sobre isso. Agora, não é garantia. Não é garantia que alguém vai estar numa análise e isso vai ser promovido. Às vezes a pessoa, isso não se abre, né? Lacan lá no seminário 11, ele fala abertura e fechamento do inconsciente, quer dizer, tem pessoas ali que a coisa não se abre, né? Você pergunta, né? Mas por que será que isso aconteceu com você, né? Foi o acaso, é o acaso, mas por que será que foi assim, né? Porque fulano ok, né? A coisa se fecha ali, né? E não é que não possa ter sido acaso ou que a outra pessoa não possa tá envolvida, mas a coisa se fecha, né? E se a gente vai pensar sobre alguma coisa, a coisa vai precisar se complexificar, vai precisar dar certas voltas, né? Então, não é todo mundo que vai passar por esse processo, né? E a gente não pode dizer que a culpa seja do analista ou seja do analisante, quer dizer... já me perguntaram, né? A análise é para todo mundo? Não acho que seja para todo mundo, no sentido de que não é para todo mundo que uma análise vai se realizar, vai acontecer, né? Vai depender realmente desse conjunto, dessa dupla, né? Analista e essa formação do analista que leva em conta tudo isso que eu falei aqui hoje, né? E esse analisante, e tudo que esse analisante também tem, certas experiências, certas formas de pensar, porque às vezes o analisante também não está acostumado, né? Quer dizer, tem hábitos muito rígidos, acha que tem que ser assim, certas coisas não quer mudar mesmo, e tudo bem, quer dizer, né? Ninguém é obrigado ali. O analisante, ele precisa ter essa não vou dizer essa liberdade, mas alguma coisa desse ponto, essa flexibilidade, quer dizer, tem alguma coisa ali que o analista vai precisar entender que até um certo ponto ele vai poder ir. Outro ponto, né, o analisante é que vai precisar escolher, né, se ele quer fazer alguma coisa com aquilo, se não quer fazer alguma coisa com aquilo, se quer continuar como sempre continuou,
Às vezes a pessoa passa por uma análise, né, e no final diz, bom, mas é isso aí, vou continuar aqui. E ok, quer dizer, né, e quando um paciente mexe com as questões da gente, a gente precisa levar isso para os espaços devidos, quer dizer, para uma análise, entender o que é isso que mexeu, por que mexeu, uma supervisão no sentido de tentar entender, né, que ponto foi aquele e como aquilo pode se desdobrar, né, eu acho que é alguma coisa que dá para trabalhar, né, a análise também, a supervisão, na supervisão a gente pode ver um certo ponto, às vezes até para esclarecer, já aconteceu, de perceber, de eu participar disso, quer dizer, né, alguma coisa ali que numa análise não conseguia entender o que era aquilo que estava dando ali, né, problema com o paciente, levou para a supervisão e na supervisão se achou qual era o ponto e aquilo foi levado para uma análise e se desdobrou numa análise, quer dizer, a coisa funciona junto, quando é possível, né, quando a pessoa faz junto ou quando a coisa realmente se estrutura ali, né, de forma a coisa funcionar, né, desse jeito, mas não é algo que dê essa garantia, né, eu acho que é necessário realmente levar para os espaços pensar sobre isso, né, análise pessoal é importante, eu concordo. O Vitor está perguntando como entrar nesse grupo. O grupo, ele não está aberto ainda para essa formação que eu falei, né? Fica de olho lá no @República Psicanálise, que é onde a gente vai postar, a partir do próximo mês, mais tardar em abril, a gente vai abrir vagas para quem quiser estudar conosco. E aí lá a gente vai divulgar tudo certinho, como vai funcionar, e aí vocês acompanhem lá, tá bom? Quem quiser realmente entender um pouco mais. E eu acho que tem sido um estudo muito, muito importante realmente para a construção do significado do que é estar em formação, do que é estar em grupo, do que é estar constituindo, se sentindo pertencente, do que é uma identidade e do que é uma categoria. Porque eu acho que o que falta, né, também nesse campo da psicanálise é a gente se ver enquanto uma categoria. Essa ideia que a gente tem, né, de cada um se forma individualmente, né, é como se a gente estivesse realmente fora desse sistema organizado, como eu falei, e que fala de uma categoria, né? E isso dificulta a gente, inclusive, pensar a nossa forma de estar em sociedade, né? Mas, enfim, teve algumas outras questões aqui, né? A gente vai ter 1h30 de live aí, mais ou menos. Perguntaram sobre psicanálise nos dispositivos de saúde mental. Acho que pode fazer uma live só disso, porque fala um pouco dessa experiência que eu tive no CAPS. E aí quem trabalha, né, na RAPS e quiser entrar e a gente discutir um pouco, pode ser. Perguntaram sobre atendimento com criança. É alguma coisa também que às vezes nas perguntas de caixinha vem, né, assim, como atender, como fazer contrato, precisa receber os pais ou não. Isso também vai depender do caso a caso, né. Cheguei, né, porque eu trabalhava com Winnicott lá no tempo, né, da graduação, me formei também no Winnicott, então cheguei a trabalhar um pouco mais essa questão da criança, do infantil, né, essa clínica com criança, atendia, né, bastante criança na época, e alguma coisa também a ser vista, quer dizer, vai depender da demanda de vocês, né, atendimento com criança. É um mundo, lives e mais lives, né, quer dizer, depende do que é essa questão, né, com atendimento com criança, né, é diferente porque muitas vezes a gente atende também os pais, acontece às vezes de não serem os pais, seja, né, outros responsáveis, ou às vezes até pessoas que não são da família propriamente, mas que estão ali respaldando essa criança de alguma forma, e a gente recebe também. Mas eu acho que vai depender muito, né, do que é esse atendimento, né, a dúvida ali mais específica. Mas a gente pode conversar isso em outros momentos, né? Como construir essa rede de contatos, também foi uma pergunta que fizeram. A rede de contatos é algo que eu acho fundamental vocês já pensarem ao longo da graduação, para quem está na graduação ainda. Quer dizer, e aí talvez essa lógica da racionalidade neoliberal, né, que alguém perguntou também, porque a rede de contato, a meu ver, né, vai depender da gente poder criar laços e trocas que vão muito além
de alguém que conhece muita gente, vai expor a gente, quer dizer, tem algo ali que a gente vai aprendendo a fazer laços com pessoas que nos acrescentam, de certa forma, nos acrescentam dessa forma ali de trabalho, mas não é propriamente em números, sabe? É difícil desdobrar isso, mas, por exemplo, né, que estudam coisas que a gente acha interessante, que a gente consegue fazer certas trocas, seja às vezes com pessoas ali onde a gente está estudando, seja em outros espaços também, sejam com outros profissionais de saúde. Eu acho fundamental, quer dizer, às vezes a gente fica muito, né, dentro da psicanálise e querendo, né, trocar com colegas da psicanálise. A rede de contatos também precisa ser feita fora, quer dizer, as pessoas estão aí, estão no mundo, né? Tem muito médico que quer encaminhar, profissional de saúde no geral, assim, né? Que precisa encaminhar, às vezes não conhece, quer dizer, oferta. A questão é essa rede que não é construída. A gente, né, dificilmente, quer dizer, a gente tem, às vezes, grupos de Facebook, principalmente Facebook, assim, Instagram também, rede de encaminhamento, né, ONGs, a gente tem ali, mas às vezes é muito difícil, né, de encontrar. Às vezes acontece nos ambulatórios sociais de ter uma fila gigantesca, né, para atendimento, e é importante a gente poder construir essa rede de contato. Como? Trocando com um colega, né, estudando junto, dizendo ali realmente, né, do seu interesse, mostrando o seu trabalho, como é que você pensa, né, ali esse trabalho clínico, como você é enquanto pessoa, porque isso faz parte, a gente precisa entender, né, que o analista é uma pessoa, que ele tem valores, né, que ele tem uma forma de pensar fora da clínica, fora da psicanálise, e isso precisa ser levado em conta, né, na hora ali da gente encaminhar alguém, né. Às vezes a gente se surpreende, porque às vezes a pessoa tem uma experiência bizarra com uma pessoa que a gente achava ótima, enfim, acontece também, né. Então, essa rede, tem um post também sobre questão de rede de contatos, né, mas é mais ou menos isso, a gente precisa ir trocando, né, construindo, passando em certos profissionais, às vezes até profissionais que cuidam da gente, falando também, né, da possibilidade que a gente vai começar a atender, o que a gente está atendendo, o que a gente está recebendo, né? E perguntaram também, só participo de eventos online, como fazer para receber pacientes da minha cidade? Você precisa entrar em contato com as pessoas da sua cidade, né? Por isso que eu falo, não dá pra gente ficar só preso em eventos de psicanálise online e tal, e na minha cidade não tem psicanalista, não sei o quê. Você vai falar com os médicos da sua cidade, você vai falar com seus vizinhos, você vai fazer cartão ali que não é online e vai distribuir na cidade para pessoas que você confia, né? É assim que vai fazer, né? Quer dizer, você pode fazer ali uma clínica só online, você pode fazer uma clínica presencial, mas isso vai depender, né, de onde você está, e aí você vai podendo trocar, tá? E fazendo isso. Quando começar a clinicar, que foi outra pergunta que fizeram, e eu acho que eu meio que já respondi, quer dizer, tem alguma coisa que vai ser nesse momento onde você vai se sentir ali, de certa forma, autorizado, não vai ser sem medo, sem angústia, né? A primeira vez que a pessoa senta na nossa frente na clínica, no consultório particular, né? E é interessante que o primeiro que sentou, né, na minha clínica particular era uma pessoa que eu já atendia na universidade, né? Mas era completamente outra coisa, né? Dá um medo, dá um receio, enfim, né? A gente fica muito, muito mexido, muito assustado, muito atento, né? O que a pessoa tá ali falando, fica difícil até a gente, às vezes, conectar certas coisas, porque a gente fica muito, muito preocupado, né? Mas a gente precisa ir se tranquilizando de que é assim mesmo e a coisa vai mudar, quer dizer, com o tempo, né? Esse sentimento tende a melhorar, né? A gente vai ganhando uma certa experiência, a gente vai cada vez mais entrando em contato com outros colegas que vão falando também, isso vai ganhando um outro lugar, tá? Mas é necessário que a gente não se isole, que a gente possa realmente estar nos espaços, trocar sobre isso, né? Acho que é isso, gente, né? As outras coisas aqui eu acho que a gente acabou passando. Quem quiser, né, ver as outras lives, foi o que eu falei, tá lá no canal do YouTube, o link tá na bio aqui, tá?
Eu vou baixar essa live, vou botar pro canal do YouTube, essa é a live de número 8. Depois vocês veem lá, tem live sobre questão do dinheiro, tem live sobre esses dogmas psicanalíticos que eu falei. Tem 7 lives lá que agora eu não vou lembrar tudo, tá? Mas aí vocês deem uma olhada lá quem não deu. E no canal do YouTube, isso também é interessante para quem quiser, né? Enfim, porque tem falas minhas que já até me pediram, você não tem como disponibilizar por escrito e tal. Isso ainda tá meio sendo feito, não dá tempo de fazer tudo, mas as falas estão gravadas. Então, quando vocês entram no canal do YouTube, lá em cima tem vídeos que estão as lives e tem as playlists. Nas playlists tem vídeos de outros colegas, né? Falando de psicanálise, política, tem de escrita acadêmica, e tem uma com as participações que eu já fiz, e aí tem algumas, né? E tem as mais recentes que eu falando ali sobre formação, sobre política. Então, quem quiser também ter acesso, pode ter lá, tá bom? Então tá, gente. Vamos ficar por aqui, aí até a próxima. Talvez sobre saúde mental, que é uma live que eu já queria fazer há muito tempo, mas ainda é um tema que mexe muito comigo, então tá meio difícil de sair, mas em algum momento sai, tá? E aí eu conto com vocês também para as questões. Pausou aqui e voltou. Tá bom, gente? Tchau, até a próxima.